Hoje a espiritualidade ela tá tão cheia de downloads de luz, tantas canalizações, tantas curas, previsões, mapas astrológicos, mapas energéticos e tantas outras coisas aí. Mas a minha grande pergunta é: a gente está se iluminando ou a gente está arrumando uma roupa nova para colocar bem bonitinha no nosso ego? Sou o professor Rubens Alexandre, professor de meditação aqui da Casa do Saguru, e venho combatendo essa ideia dessa espiritualização de vitrine, essa espiritualização que é mais bonita do que realmente palpável, que traz algo real para o nosso dia a dia. E tenho trabalhado muito forte em querer trazer essa desmistificação da espiritualidade, trazendo realmente ela para um lugar de pé no chão, um lugar onde a gente possa se encontrar com a nossa verdade, sem criar mais ilusão de tudo que já existe. Vamos lá, a gente está atravessando aí temas delicados, né? E eu quero começar trazendo para vocês, para que a gente possa entender, a gente vai precisar entender alguns conceitos, né? Então assim, vamos primeiro tentar entender de uma forma bem simples a ideia de ego. Ego é aquilo que você pensa que é. De uma forma muito simples, é aquilo que você pensa que é. Então, o ego ele tem nome, ele tem profissão, ele tem status social, ele tem tantas outras coisas aí que estão envolvidas. Ele tem sentimentos e ele é uma personificação, digamos, material daquilo que você é, tá? E a verdade do que você é mesmo é aquele que, na verdade, observa essa materialização. Ali está a tua verdade, é aquele que está observando o que está acontecendo. Qual que é o grande problema? O grande problema é que dentro da estrutura do ego, a gente se confunde, a gente acha que a gente é aquilo. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, eu estou ansioso ou eu sou ansioso. Quando eu digo eu estou ansioso, eu estou observando que eu estou passando por um momento de ansiedade. Quando eu me identifico, quando eu digo assim, nossa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, pronto, me identifiquei. Aqui é ego, você entende? Aí eu já estou confundindo, né, o mental, né, com a minha verdade. E na verdade, não. Né? Eu não sou ansioso, eu posso estar ansioso em algum momento, eu posso estar deprimido, mas eu não sou ansioso, eu não sou deprimido e por aí vai, né? Então, aí você pode falar de um monte de coisa. Eu não sou pai, eu não sou mãe, né? Eu estou pai, eu estou mãe, e seria mais ou menos isso. Essa é a figura do observador, tá? Temas complicados, difíceis da gente entender muitas vezes, e tem um segredinho para a gente entender isso. Chama-se autoconhecimento. Tudo isso começa a ficar mais claro quando a gente começa a fazer essa viagem interior para dentro da gente, e o caminho da meditação é o caminho que eu conheço como mais seguro nesse processo, né? Mas a gente tem muitos outros que também funcionam, que também são válidos, quando eles não são moldurados numa caricatura espiritualizada, cheia de magias e mistérios, mas quando são coisas sérias, quando são coisas bem trabalhadas, e é isso que a gente precisa encontrar, esse discernimento. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar dos perigos dos insights travestidos de revelação. Olha só que legal. Sonhos, canalizações de mensagens, né? Que a gente vê muito, né? Consultas espirituais, sabe? Então, assim, aquela pessoa que às vezes, né, faz leituras, né, de cartas e tantas outras coisas, né? Então, assim, ó, elas podem ter um conteúdo simbólico, né, que é ok, que tem seu valor, a gente não quer tirar totalmente o valor, né? Mas muitas dessas mensagens, canalizações, né, elas também podem ser uma manifestação inconsciente, então não verdades cósmicas, você entende? Então quando a gente entende a estrutura, por exemplo, de um trabalho ritualístico, né, a gente pode entender como uma questão simbólica? Pode, né? Mas tem que entender que é simbólico, você entende? Que não é necessariamente uma verdade cósmica. E aonde que vem a grande questão? Ó? Jung já dizia isso, ó. O inconsciente produz imagens poderosas, mas tomá-las como literais é inflar o ego com a fantasia de ser especial. E aqui vem o problema do canalizador, porque esse que toma a mensagem para si como uma verdade absoluta
pode estar trazendo uma inflamação, né? Acho que é esse o termo, uma inflamação do seu ego. Então, o ego espiritual, né, ele cresce quando alguém se identifica com a experiência. Eu sou o canal, né? Eu tenho uma missão divina, eu sou médium, eu isso, eu aquilo, eu, né? Começou a ouvir a pessoa falar muito eu, corre. Já tá aí, a grande dica da aula, digamos assim, para dizer que vocês não aprenderam nada. Se você assistir esse vídeo até aqui, chegou até aqui, aprendeu. A pessoa começou, eu isso, eu aquilo, eu não sei o que, sai correndo porque aí tem problema. Mas aí a gente precisa entender algumas questões sobre iluminação também. Então a gente já falou um pouquinho da ideia do ego, né, como esse que se identifica, e o perigo das mensagens travestidas de revelação, né? As mensagens que são produzidas pelo inconsciente. Tá? E a gente precisa entender dessa forma mesmo. A gente não está negando que não possa haver algo invisível, mas a vida não é sobre viver o invisível, a vida é sobre viver o que está aqui, ok? Então olha só, iluminação. Você não se identifica mais com o que você sente, tá? Você não, o que é a iluminação, né? Vamos entender o que é a iluminação. A gente fala tanto sobre um ser iluminado, né? Um ser de Deus, um ser divino, tá? O que é? Quando você já não se identifica mais com o que você sente e não precisa mais se proteger, tá? Então você sente tudo, tá? Sente tudo, mas você não se perde em nada, tá? Então, assim, não quer dizer que você não seja perfeito, não quer dizer que você não sinta dor, mas quer dizer que você já não tem mais aquele limiar de julgamento sobre tudo e identificação sobre o todo, tá? Então, um ser que é iluminado, ele não trata de visões, ele vê, você entende? Ele não tem visões, ele não tem mensagens, ele não tem uma nova forma de interpretar, ele não lê o futuro, ele não vai para frente, ele não vai para trás, ele apenas observa. Esse é o ser iluminado, ok? Então, assim, as tradições mais sérias que a gente conhece, né, como a Advaita Vedanta, o Zen budista, né, Dzogchen também, dizem o mesmo, a consciência desperta não interpreta, não busca sentido, apenas observa. Essa é a consciência desperta. E guarda essa informação, porque eu quero falar algo muito importante sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que a consciência desperta, ela não quer canalizar nada, ela não quer trazer nenhuma mensagem para você. Você entende? Ou qualquer coisa. Ela não precisa, ela precisa apenas estar, só isso. Essa é a consciência desperta. Você entende? Então, olha essa mensagem que bonita. A realidade última não está nas mensagens que chegam, mas na consciência que observa o que já é. Então lembra, ego é o que você pensa que é, tá? O que você é? A consciência que observa o que já é. Então, a tua verdade é aquela que está olhando de forma fixa para aquilo que está se manifestando no mundo, inclusive com as possibilidades de você dizer assim, eu sou pai, eu sou mãe, mas ela observa, ela não se identifica, ela sabe que ela é muito mais do que isso, ok? E aí vem o problema dos rituais, né? E previsões quando a gente não tem discernimento, ok? Então rituais, consultas espirituais, como a gente falou, eles podem ter valor simbólico, guarde isso, pode ter valor simbólico, ok? Mas facilmente viram performance. E se você não tem capacidade de discernimento espiritual, discernimento de autoconhecimento sobre si mesmo, tá? Você não consegue, você faz o quê? Você faz um movimento egóico, você faz um movimento de identificação e gera o que a gente chama de profecias autorrealizáveis. Já vamos entrar nesse conteúdo. Mas, olha aqui, mais uma dica. Se você entrou nessa aula e disse não aprendi nada, eu vou te falar de novo. Como é que você sabe se você aprendeu nada? Se você aprendeu alguma coisa, vai aprender agora. Qual que é o critério para você saber se o conteúdo que vem simbólico, lembre-se, nunca leve como uma verdade real. Leve como um conteúdo simbólico que pode ser trabalhado dentro de você para você encontrar uma melhor resposta, ok? Como que você sabe se o conteúdo simbólico tem valor? Muito simples. Isso com certeza já ouviu falar em alguns momentos. É pelos frutos que você conhece a árvore, né?
Tem uma forma mais bonitinha de falar, mas é pelos frutos que você conhece a árvore, ok? Então o que você precisa entender? Você precisa entender se essa mensagem que vem, se esse rito que vem, esse movimento que está acontecendo, gera clareza ou mais fantasia, se ele liberta ou reforça a dependência, se ele te aproxima da vida ou te aliena dela. Mas aí você vai dizer assim, e como que eu faço isso? Porque realmente é difícil, extremamente difícil a gente fazer isso, tá? Bom, aqui vem de novo, conhece-te a ti mesmo. Então, o caminho do discernimento se algo é bom ou não é, o caminho do discernimento se funciona, se não funciona, o caminho do discernimento para você saber se gerou clareza ou mais fantasia, é o caminho do autoconhecimento. E novamente eu reforço, eu conheço o trabalho pela meditação, mas existem outros, se forem trabalhos sérios. Então, vamos lá, revisando o conteúdo até agora. Ego é aquele que você se identifica. Consciência iluminada é aquela que observa o ego, que observa a manifestação da vida, ok? Então, quando você junta tudo isso, tá, você tem a possibilidade de viver experiências, inclusive experiências de mensagens ou qualquer coisa. O que você precisa para poder viver isso com consciência? De discernimento. Discernimento vem pelo autoconhecimento, tá? Então, o conteúdo de qualquer mensagem, de qualquer rito, de qualquer movimentação que você faça no mundo, tá? Que venha de forma externa, ele é um conteúdo simbólico, ele não pode ser tomado como literal e como uma verdade cósmica absoluta. Grava isso, não é verdade cósmica absoluta. Chegou para você e falou, no teu futuro vai acontecer isso, no teu futuro vai acontecer aquilo, porque olha que eu tô vendo aqui que surgiu uma pessoa não sei o que, olha, tem uma mensagem não sei o que, olha, fulana que faleceu, tem uma mensagem aqui, ela tá fazendo um trabalho assim, em outro plano, qualquer coisa. Conteúdo simbólico, isso não é uma verdade cósmica, ok? E por que a gente precisa falar isso? Por quê? Porque se você não conseguir discernir essas coisas, você se torna escravo delas, ok? E aí vem a grande questão e aonde que a gente está pisando, porque quanto mais você tem, quanto mais vulnerável você tá, quanto mais dor você sente, mais sugestionável você é. E aí geram as profecias autorrealizáveis. Então assim, as pessoas dizem, mas fulana me falou tal coisa e aconteceu A, B, C, exatamente como ela falou. Profecia autorrealizável. Entendeu? Tudo que teu cérebro recebe, tudo que tua mente recebe, ela executa. Se você não tem capacidade de discernimento, você não faz o filtro, você não consegue segurar o que é teu e o que não é. Você entende? E aí vem a grande problemática de tudo que a gente está falando. Por quê? Porque todo mensageiro espiritual transmite também seus próprios medos, filtros e crenças. Você entende? Então a mensagem que ele está passando, ela pode vir de uma grande, como Jung falou, né? O nosso inconsciente tem poder de criar coisas muito grandes que estão travestidas de um ego espiritual gigantesco e que tu se afunda e entra naquilo e tu faz uma profecia autorrealizável e tu executa. Olha que coisa curiosa. Quando eu fui adolescente, pode não parecer, eu fumei cigarro, né? E aí eu fumava cigarro, porque todo mundo fumava, era bonito, né? E eu fumei lá, né? E um dia um psicólogo que trabalhava com hipnose fez uma sugestão para mim de que eu ia parar de fumar. E eu parei. É assim, profecia autorrealizável. Ele me falou uma coisa, bababá, meu cérebro registrou, executou e eu abandonei. Nunca mais tive vontade de fumar. Profecias autorrealizáveis. Assim é com todas as mensagens da vida. Assim é com tantas coisas que chegam para você. Você entende? Então tu acha que de repente tá... Nossa, eu fui lá e ela falou, aquela mulher é incrível, bababá, não sei o quê, porque ela me deu aquele... né? Aquele homem que eu fui consultar, ou aquela, sabe? Eu não vou falar termos exatamente porque a gente não quer ofender a fé de ninguém, mas interpreta isso para tua vida. Quantas vezes você já procurou coisas assim? Entende? E que de repente não tem nada a ver, você só recebeu um comando, teu cérebro escutou, você está vulnerável, autossugestionável, vai lá, executa, tu faz, a mente realiza, ela é muito boa, né? E aí vem o grande pulo do gato, porque olha o que a gente falou sobre o ser iluminado. Então tu vai consultar um ser porque você acredita que ele é iluminado, né? Ou vai lá só porque é bonito. Não vai, né? Tu acredita que existe uma sabedoria a mais ali, né? Eu lembro quando eu fui consultar com o mestre, olha que história interessante. Eu fui consultar com o mestre uma vez e eu fui assim, eu vou sentar na sala e vou flutuar, né? Porque ele já deve estar flutuando, né? E ele me deu a resposta mais, tipo... né? Ele me recebeu, a gente conversou, ele era indiano, né? Então assim, uma pessoa de
de uma presença muito interessante, mas ele não era nada demais, né? E sabe o que ele me falou? Ele falou assim, todos os dias ele falou assim, a maior verdade que você precisa saber hoje é que todos os dias o sol nasce de novo. E eu saí de lá como? Eu vou falar a palavra bem feia. Eu saí puto. Falei, pô, mas fui lá para achar uma resposta para as minhas coisas e tal. E não, beleza. Todos os dias o sol nasce de novo. Todos os dias uma oportunidade nova. Tem nada demais numa mensagem dessa. Não veio de outro mundo, não canalizou, não teve alienígenas, não teve espírito, não teve nada. Teve uma mensagem real sobre o nosso dia, sobre o que acontece. Todos os dias o sol nasce. E a gente não tem a capacidade de observar isso. Quer aprender mais uma coisa hoje? Aprende essa mensagem. Todos os dias uma nova oportunidade. Todos os dias você zera a oportunidade e começa tudo de novo. Todos os dias. A verdade hoje eu já entendo até mais. A cada respiração uma nova oportunidade. Você pode mudar o teu padrão de vida exatamente agora. A partir da próxima respiração, basta você mudar o insight. Pronto. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque se você está buscando uma pessoa para fazer uma consulta, se você está buscando uma pessoa porque você quer uma orientação, tá? Você precisa entender que se essa pessoa parou na tua frente, sabe o que ela não quer? Ela não quer uma mensagem espiritual. Ela não quer falar de coisas que ela está vendo, ouvindo, dizendo. Ela não quer tirar uma carta para você. Ela não quer jogar, né? Como jogaram uma vez para mim, runas. Né? Ela não quer fazer essas coisas. Ela não quer nada disso. Né? Na verdade, ela talvez nem queira falar com você. Você entende? Por quê? Porque ela só está observando. Essa é a mente iluminada. E o que essa pessoa tem de bom para você? Presença. Então ela vai te ouvir. Porque o que ela tem para te oferecer e o que a gente pode oferecer para a vida é presença. Isso é o que tem de mais bonito no mundo, é presença. É você estar ali independente de qualquer coisa, é você estar sentado do lado da pessoa que está sofrendo e você não precisa falar nada. Certa vez uma pessoa veio, um aluno meu veio assim, poxa, eu não sei o que falar para essa pessoa. Ela tinha acabado, uma amiga dela tinha acabado de perder a filha numa coisa assim trágica. Ela falou assim, mas eu tô lá e eu não sei o que eu falo. Você não fala nada, você só senta do lado. Você entende? Porque é isso que a gente tem para oferecer para o mundo. Presença. Senta do lado. Entendeu? Senta do lado. Senta e acolhe. Senta e abraça. Senta e vive a vida como ela é. Simples. A cada dia o sol nasce mais uma vez. Então eu estou te falando isso porque assim, eu quero deixar essa mensagem hoje. Se você está procurando essas consultas, esse monte de coisas, se você está procurando descobrir sobre o teu futuro, ou viajar para vidas anteriores, porque eu fiz uma regressão, porque eu fui lá não sei o quê, porque eu fui para outras vidas, nada disso importa, tá? Isso é tudo, tá? Conteúdo simbólico, ok. Quer fazer? Faça, mas tenha discernimento. Quer ter discernimento? Conhece-te a ti mesmo. Então começa por você. Antes de ir para a vida passada, para tentar entender alguma coisa, entende você agora. Entende o que você está vivendo nesse momento. Entende o que você vai viver daqui para frente a cada respiração. Não porque você vai projetar a tua vida ou porque alguém vai te revelar qualquer coisa, mas porque você precisa viver esse exato instante. Então, novamente, tá? A gente precisa entender que quando você faz esse tipo de trabalho, quando você procura alguém para te dar orientação, essa pessoa pode te passar culpas, limitações e medos próprios que não são seus. E você absorver isso porque você está sugestionável e está com dor. Então, quando você está com dor, o caminho não é sair procurando um monte de solução. O caminho é para dentro. Né? Então, assim, procura um psicólogo. Poxa, perfeito. Um bom profissional de psicologia com certeza pode te ajudar. Você entende? Vai procurar uma meditação, vai procurar um bom trabalho de yoga. Isso tudo vai te ajudar. Mas sempre com o olho em quem está te conduzindo. Sempre com o pezinho atrás. Sempre desconfiado. Porque essa pessoa pode passar os seus dramas pessoais para você. Tá? Então vamos lá. Outras coisas que a gente vê, né? Limpezas, alinhamentos, ativações. Novamente. Simbólico é válido, mas é simbólico. Você não precisa disso para ser melhor. Ninguém é mais, ninguém é menos. Nem esse que, por exemplo, eu visitei, que era um grande mestre, né? Que eu entendo que ele é um grande mestre, mas eu reconheço a maestria nele. Assim como o meu mestre, eu reconheço a maestria. Mas o meu mestre pessoal, o que me conduz hoje, o que me ajuda, o que me orienta, né? Ele mesmo é igual a mim. Ele é a mesma coisa que eu. Vai no restaurante,
né? Sai passear, não vive em cima de uma montanha, ele não é mais, né? Nem menos, apenas é. Nós apenas somos, não existe ninguém que é mais ou menos, você entende? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para que esse tipo de movimento que a gente faz não vire uma maneira da gente se anestesiar, né? Como se fosse assim uma anestesia espiritual, entendeu? Então eu falo bonito, eu me visto bem, eu me coloco numa postura, né? Eu faço um determinado trabalho, eu vou naquele lugar, eu faço uma oferenda ou qualquer coisa. Tudo isso é como a gente estava dizendo, de forma simbólica sempre é válido, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar anestesia espiritual, onde eu deixo de confrontar a minha verdade, deixo de olhar para dentro e fico buscando respostas fora, ok? Um dos maiores desafios que existe, né, quando a gente quer realmente ser firme na vida, é estar assentado sobre a nossa própria verdade, imóvel, tá? Sem se manifestar, né, sentindo tudo, mas ao mesmo tempo sem se perder. Como diz Yogi Bhajan, isso é o que torna a gente mais forte nesse mundo, né? É quando você consegue parar e estar sentado observando tudo acontecer e realizando a tua vida a partir da tua presença, tá? Então, conclusão para a gente fechar a aula de hoje. A verdadeira espiritualização ela não vem por mágica, canalização ou revelação. Ela se manifesta no discernimento que a gente falou, presença e autorresponsabilidade silenciosa. Aqui que vive a grande, né? Aqui vive a verdade sobre a vida, sobre a espiritualização. Discernimento, presença e autorresponsabilidade silenciosa. A única verdade confiável, a única que é confiável, é aquela que permanece observável em silêncio, sem peso moral, sem espetáculo e sem dependência. Guarda isso de novo. A única verdade confiável é aquela que permanece observável em silêncio, sem peso moral, sem espetáculo e sem dependência. Discernimento espiritual é resistir à sedução da imagem, da emoção e da missão pessoal. É voltar ao simples, ao que você é. O caminho de 21 estágios da meditação, pessoal, é um caminho, é um mapa nesse sentido. Para você voltar ao que você é de forma simples, para a gente parar de complicar a vida, para a gente parar de enfiar um monte de coisas que não existem na nossa cabeça, para a gente parar de criar ilusões, para a gente parar de criar fantasias. Tá? A vida ela é mais fácil quando a gente vive assim, quando a gente vive o que a gente é. Mas existe um caminho de travessia que precisa ser percorrido. E o caminho da gente dissolver as ilusões do mundo, e eu me encontro nesse caminho, não quer dizer que eu não tenha as minhas limitações também. Tá? Mas esse caminho, ele precisa ser trilhado por cada um de forma individual. O caminho que a gente ensina aqui na Casa do Saguru, ele é um caminho de orientação, mas é você com as tuas respostas, com os teus medos, com os teus anseios, e a gente se apoia, mas sem criar mais ilusão. Então, que o conteúdo que a gente possa passar, ainda que em meditação, seja simbólico para você, mas que ele possa permitir a tua autorreflexão, que ele possa permitir o teu olhar para si mesmo e que você possa, com essa força que você ganha a partir da prática, encarar as suas próprias sombras. Esse é o recado que eu quero deixar para hoje. Dia 26 de maio agora inicia um grupo de desafio de 7 dias de meditação. Vai ser um tempo bem legal. E depois no dia 10, quem quiser pode ingressar no curso completo. Tem 7 meses do primeiro estágio da meditação. Fico por aqui. Deixo um abraço para vocês que estão aí. E se precisarem de mim, manda mensagem aqui que eu respondo todo mundo. Waheguru, até logo. Tchau, tchau. Satnam.